Oi, meu nome é Laura Ilha e eu vou estar apresentando o trabalho, final de bioquímica do exercício, que é um estudo bioquímico das rotas metabólicas, de um dia no treino de um atleta. E eu escolhi um atleta de fisiculturismo para fazer essa análise. Então, eu tenho 26 anos, tenho 1,81 m, peso 100 quilos. Quando eu fui fazer o MC dele, obviamente deu que ele é um indivíduo obeso, né? Mas como ele tem muita massa muscular, isso não, a gente não pode levar em consideração. Porque o MC ele é mais uma predição populacional, né? Pra gente fazer. Então, continuando aqui, frequência cardíaca em repouso de 55 a 65 batimentos por minuto. Frequência cardíaca máxima, a gente calculou 194. E a modalidade, fisiculturismo na categoria mais física, que é aqueles que competem de bermuda, acima de 179. O objetivo dele atualmente é subir para a categoria muscular, que é uma categoria acima da Miss Physique normal, um pouco maior. Então, ombro, peitoral, essas coisas. Então, a princípio, ele estaria numa fase de hipertrofia. Na rotina diária, a gente consegue ver que é uma rotina bem pesada, que ele acorda às 5h30 da manhã, né? Tem vários personagens e tal. As refeições, o treino lá pela 1 da tarde, e aí vai dormir só às 11. Então, a gente consegue identificar que tem uma falta de sono aqui adequada para esse atleta. Então, a divisão de treinos dele, ele foi 3-1, 2-1. Nesse dia aqui foi o treino de peito e tríceps, na segunda-feira. Então, eu calculei aqui todo o volume, load das séries, vezes repetições, vezes o peso. Então, a gente tem aqui um volume de peitoral de 2.340 a 3.120 quilos. Tríceps é 1.476 a 1.968 quilos, de volume para esse grupamento. Então, em repouso, a gente tem aqui a batimento dele 55, 60. E a frequência cardíaca máxima 194. Quando ele está em esforço, chega em média a 170, 175 batimentos por minuto. Então, para fazer o cálculo do VO2 máximo, a gente fez aqui e o resultado foi de 82 a 84 a cada exercício, a cada série, em que ele vai até ao máximo do VO2 dele. Então, na dieta, a gente tem aqui o desjejum às 8, meio-dia o almoço, calorias desse primeiro desjejum, 741, proteína 40, carboidrato 90, gordura 27 gramas. Ali no almoço a gente vai ter, ao total, 465, Esse almoço ele já é um pré-treino, então a gente vê aqui que o carboidrato ele tá em 60,8 gramas. Isso é bom porque a gente precisa de mais substrato energético, para esse treino. Aí o pós-treino dele a gente tem o carboidrato em 32, já um pouco menos. O lanche da tarde, às 7, caloria 796, carboidrato 87, é um mais pesadinho. Janta, a mesma coisa que o pós-treino. Então, quando a gente faz uma análise geral dessa dieta, a gente viu que tem 2.626 calorias, o que na verdade é muito baixo para esse indivíduo que é pesado e tem essa rotina e demanda super alta, de energia, enfim. Então, proteínas totais 193, carboidratos 303, gordura 73. Calculando aqui 53% de carboidrato, 33% de proteína e 12% de lipídio médio. Quando a gente vai ver nos guidelines na internet, é o Society of Sports Nutrition Position Stand, a gente consegue ver que tem muitas coisas erradas aí. Primeiramente, a gente precisa, para calcular uma dieta, a gente precisa saber a taxa metabólica basal do indivíduo, que é o que ele gasta, somente em se manter vivo, sem nenhuma outra atividade a mais que vai gastar. Isso a gente calcula depois, que é o nível de fator de atividade. Então, é a taxa metabólica basal mais o nível de atividade, que para ele é alto. A gente tem aqui nível de atividade moderado ou nível de atividade alto, 7 vezes por dia. E tudo isso é colocado na equação. E aí a gente coloca um excedente calórico para hipertrofia, que seria o indicado, de aproximadamente 250 a 500 calorias por dia. Quando a gente vai ver nos guidelines, a gente também consegue identificar aqui as quantidades mínimas para cada macronutriente. Então, o carboidrato de 5 a 7 gramas por quilo de peso corporal, quando a gente está falando de atleta de fisiculturismo, de musculação. Proteína, 1,6 a 2,2 gramas de quilo de peso corporal por dia também. E os lipídios, a recomendação geral é de 20 a 35% do total de calorias desse indivíduo diário. Aí, de pré-treino, a gente também vai ter as recomendações de 0,5 a 2 gramas por quilo, de pré-treino, com o objetivo de fornecimento de energia para sustentar esse treino, com um tempo de 1 a 3 horas antes do treino, e a proteína, quantidade de 0,2 a 0,4 gramas por quilo de peso corporal, por fornecimento de aminoácido, e para evitar essa degradação muscular durante o treino, para promover uma maior síntese proteica, então, principalmente depois do treino. Tempo de 1 a 2 horas antes do treino, e as gorduras a gente costuma, pelos guidelines, também, a gente tem indicação de uma quantidade moderada, justamente para não desacelerar essa digestão. E o tempo de 1 a 3 horas antes do treino. De pós-treino, quantidade 0,5 a 1,2 gramas por quilo, para repor esse glicogênio pós-treino, dentro de 30 a 2 horas de pós-treino. A proteína de 0,4 a 0,5 gramas por quilo, para essa promoção de síntese proteica para recuperação. Lipídio, quantidade moderada também. Não é uma prioridade pós-treino, mas pode ser incluído nas refeições para o suporte geral e para aquele cálculo geral de 25 a 30% de gorduras das calorias gerais.
Então, o feito, né? Aqui a gente tem a quantidade de proteína dele diária 193, carboidrato 303 e a gordura 73. E também o tal de calorias, que foi 2.626. Aí aqui a gente consegue ver, na comparação com o que seria ideal, só a taxa metabólica basal dele é 2.006 calorias por dia. Com mais o nível de atividade, 3.460 calorias por dia, com hipertrofia, colocando a recomendação máxima de 500 calorias, 3.960, quase 4.000, né? Se estivesse mais adequada essa dieta, a hipertrofia. Então, a proteína, a gente fica com um total de 296 gramas, aproximadamente 25% das calorias diárias. Carboidratos, 594 gramas, aproximadamente 60% das calorias. E os lipídios, 132 gramas, aproximadamente 15% das calorias diárias. Como a gente está falando aqui de um atleta de fisiculturismo, a gente tem sim a utilização de recursos ergogênicos e medicamentosos. Então, a gente vai ter a utilização de durateston, a utilização de tamoxifeno, creatina e cápsula de cafeína. Então, o durateston, ele é um medicamento que é a junção de 4 ésteres de testosterona, né? E com diferentes tamanhos, né, da molécula, justamente porque vai atuar no organismo com diferentes meias-vidas. Então, a administração dessa droga, ela fica mais tempo no organismo. Então, a indicação, né, clínica dessa medicação seria para homens com hipogonadismo, mas aqui a gente está falando da utilização justamente para a promoção de uma maior síntese de proteínas, né, hipertrofia de fato. Então, o durateston aqui, ele aumenta as concentrações plasmáticas de testosterona e dos seus subsequentes também, como a de testosterona, estradiol, androstenediona, também a diminuição da globulina transportadora de hormônios sexuais, ou seja, a gente vai ter uma maior disponibilidade dessa testosterona livre, ou seja, que vai atuar, mas vai fazer mais a função dela. Essa testosterona, lembrando que a testosterona endógena, ela é advinda do colesterol, então é uma molécula de gordura, diferente dos outros hormônios peptídicos, a gente vai ter uma passagem mais livre pela membrana, então vai acontecer da conexão desse hormônio no receptor, dentro, né, do citosol, ou senão no núcleo de fato, para promoção dessa síntese de proteínas. Então, quando a gente administra o durateston, ele vai ser hidrolisado depois para a forma, né, natural de testosterona, né? E aí sim vai fazer a sua ação. A tamoxifeno, qual é a função desse tamoxifeno? A tamoxifeno, ela é um modulador seletivo do receptor de estrógeno oral e utiliza-se mais justamente por causa desses receptores lá na glândula mamária. Quando a gente tem a testosterona, a gente vai ter uma enzima que é a aromatase. A aromatase, ela converte essa testosterona em estradiol. Quando a gente tem um aumento de estradiol, vai se ligar no receptor, principalmente da mama, e vai induzir esse aumento dessa hipertrofia mamária, ou seja, a ginecomastia que chama. Então, esse medicamento é justamente para barrar essa função. Então, antes do treino, o que a gente vai ter é um ambiente mais catabólico, porque a gente vai ter a relação glucagon-insulina com glucagon aumentado. O glucagon, ele vai, prioritariamente, ativar mais a rota de PK, a AMPK, que vai ocasionar em toda uma regulação de expressão gênica também, que vai aumentar todas as enzimas que propiciam a degradação, né, o aumento dessa produção de glicose para combustível, fazendo com que ocorra a degradação do glicogênio no fígado, ocorra também a gliconeogênese, ocorra a mobilização de ácidos graxos e também no tecido adiposo e também a cetogênese, né, que é a utilização de energia por compostos cetogênicos. Então aqui, na degradação de glicogênio, né, a glicogenólise, a gente vai ter no hepatócito sendo estimulado por glucagon, e lá no miócito a gente vai ter esse mesmo processo sendo estimulado pela adrenalina, mas aí quando a gente fala mais no sentido de exercício físico mesmo. Então, quando a gente tem a sinalização do glucagon, a gente vai ativar a AMP cíclica, vai ativar a PKA, vai ativar a fosforilase, pequinase, fazendo com que o glicogênio fosforilase, que é a enzima que vai quebrar o glicogênio em glicogênio 1-fosfato, e aí depois a glicogênio 6-fosfato vai pegar essa glicose 1-fosfato, vai transformar em glicose 6-fosfato para depois ser liberado em glicogênio livre para ser utilizado no corpo inteiro. Então, esse glucagon, ele está fazendo essa degradação de glicogênio para manter no corpo todo a glicemia, né, mais alta, porque, como a gente está falando antes do treino, e antes dele fazer o pré-treino dele, a gente vai ter aqui esse ambiente mais catabólico, então a gente precisa manter essa glicemia. Também vai estar acontecendo a gliconeogênese, que é a utilização de outros esqueletos de carbono para fazer, de fato, uma glicose, né? Mas a gente vai utilizar aminoácidos das proteínas musculares, a gente vai usar o lactato da contração, né, da musculatura, e o glicerol de triacilgliceróis. Então, a gliconeogênese, ela já vai aumentar também a expressão das enzimas chaves para que ocorra essa gliconeogênese, que é a fosforanol-piruvato carboxilase e a frutose 1,6-bifosfatase. Porque quando a gente consegue ver aqui no lado,
São as duas enzimas que elas não têm reversibilidade. Então, quando elas ativam, o único caminho que os substratos eles têm para fazer é, de fato, a gliconeogênese. Então, isso por si só ele já reduz a atividade da piruvatoquinase, que é a via contrária, né, que é a da glicólise, para que ocorra essa ressintetização de glicose a partir de outros tipos de substrato. Quando a gente fala de cetogênese, a gente vai estar falando da utilização de ácidos graxos, né, de triacilgliceróis que foram quebrados já, para utilizar esses ácidos graxos para que vão ser formados a corpos cetônicos depois. Então, o acetoacetato, o acetona e a beta-hidroxibutirada. Então, primeiramente, a gente vai ter a mobilização desses triacilgliceróis, né, armazenados no tecido adiposo. Quando a gente tiver a assimilação do glucagon, ele vai ativar, né, vai se ligar ao receptor acoplado à proteína G, vai ativar a adenosina ciclase, que vai converter o ATP em AMP cíclico, e isso vai ativar a proteína quinase, a PKA, que vai fosforilizar e ativar a lipase hormônio-sensível, que essa lipase hormônio-sensível está responsável por quebrar esses triacilgliceróis armazenados e liberar os 3 ácidos graxos e o glicerol. Quando esses ácidos graxos, o glicerol ele vai ser utilizado lá como um açúcar, como um carboidrato. Mas os ácidos graxos, quando eles forem liberados na corrente sanguínea e vão para os tecidos alvos que precisam daquele substrato, eles vão primeiro ter que ser ativados, tá, pela acetil-CoA sintetase, que é um ácido graxo, ele vai converter em acetil-CoA, para eles serem transportados para dentro da mitocôndria. A gente vai ter um sistema que é a CPT1 e a CPT2. Aqui no espaço intermembrana, a gente vai ter a membrana externa e a membrana interna, né, da mitocôndria. Isso acontece na mitocôndria. Então, esse CoA, ele não consegue passar, né, por entre essa mitocôndria. Então, esses mecanismos de CPT1 e CPT2, eles vão tirar essa coenzima A e dar uma carnitina para esse acil. Então, quando ele for passar, ele vai ser acilcarnitina. E aí, o CPT2 ele vai fazer o processo ao contrário. Ele vai tirar a carnitina e devolver a coenzima A, para que continue lá todo o processo. Então, quando for para dentro da mitocôndria, a gente vai ter, de fato, né, a beta-oxidação ela sendo feita. Que a beta-oxidação nada mais é do que a quebra, né, a remoção de cada 2 carbonos desse ácido graxo e com umas reduções, né, de FAD e NAD A, FADH2 e NADH. E aí, a cada final dessa reação, a gente vai ter acetil-CoA, que vai ser oxidado lá no ciclo de Krebs. E aí depois vão ser levados lá para a cadeia respiratória, que vão gerar todo aquele gradiente de prótons, que aí vai ativar a ATP sintase, a produzir ATP. Quando a gente tem o jejum prolongado, a gente não vai ter essa disponibilidade de carboidrato, então a gente não vai ter o oxalacetato. Quando a gente está falando lá de ciclo de Krebs, como foi quebrado do ácido graxo em acetil-CoA, quando ele for para o ciclo de Krebs, ele teria que se encontrar com o oxalacetato. Só que como a gente não tem ele proveniente da dieta, os acetis-CoAs eles vão começar a se acumular. E aí isso promove a síntese dos corpos cetônicos. Então, vai juntar acetil-CoA com acetil-CoA e vai dar resultado nos corpos cetônicos que vão ser mais diretamente distribuídos para o cérebro, para coração, os músculos e massas que precisam, que utilizam mais o corpos cetônicos ou glicose, né, como fonte energética. E aí a gente vai ter também a proteólise. Quando a gente fala de proteólise, né, a gente vai ter quando o indivíduo está em jejum para a gente conseguir manter várias os processos bioquímicos, os ácidos graxos dos músculos vão passar por vias de proteólise, né, lisosomais, dos peroxissomos, que vai converter esses ácidos graxos em alfa-cetoglutarato, depois glutamato, e depois em glutamina, que vai ser a forma como eles vão circular, né, no nosso organismo. Então, lá no fígado, é convertido em alanina, que essa alanina também vai ser metabolizada para a ureia acetil-CoA, que pode também dar origem aos corpos cetônicos, né, só os aminoácidos que são cetogênicos. Todo esse mecanismo vai propiciar o bloqueio da mTOR, que é a síntese de glicose, de proteínas e etc. Antes do treino, então, das 8 às 13, antes dele treinar, ele vai ter 2 refeições, né? A primeira é de jejum às 8 e depois ele vai ter às 13 no pré-treino dele. Então, a gente vai ter aqui na proporção insulina-glucagon a insulina aumentada, que ela vai promover a captação da glicose, a síntese de glicogênio, a glicogenose para a glicólise para a produção de acetil-CoA naquele momento, a síntese de ácido graxo no fígado e a síntese de triacilglicerol. Então, com a insulina, a função principal dela é a captação da glicose, a gente vai ter a insulina, né, se ligando no receptor de insulina, que vai ter uma cascata de fosforilações, que vai ativar IRS1, P13K e a AKT. E essa AKT ela vai translocar a vesícula que contém GLUT4, contém a entrada, né, dessa glicose para dentro da célula, ela vai para a membrana celular, fazendo com que entre capte essa glicose. Então, a gente vai ter todos os processos de formação de glicose, né, esse ambiente mais anabólico acontecendo. Então, a síntese de glicogênio, que vai ser um processo
inverso que a gente viu antes, então vai ser a partir da glicose 6-fosfato, glicose 1-fosfato, o DP-glicose, para depois ser transformado em glicogênio. Então, a gente tem aqui as duas enzimas principais, a hexokinase no músculo e a glucokinase no fígado. Vai colocar o fosfato no carbono 6, né, vai virar de glicose para glicose 6-fosfato. E aí depois a gente vai ter a glicose 1-fosfato uridiltransferase, que vai acoplar essa molécula uridina trifosfato nessa glicose, virar um glicogênio depois. Então, a gente também vê aqui a síntese de ácidos graxos, né, proveniente da dieta. A própria insulina ela já vai ativar essa acetil-CoA carboxilase, que é a enzima responsável para a síntese dos ácidos graxos. Ela faz essa conversão da acetil-CoA em malonyl-CoA, e o malonyl-CoA em si, ele desativa a CPT1, ele inibe, então, a translocação das gorduras para dentro da mitocôndria para elas serem oxidadas. Então, processos opostos. Um processo que é oposto ao outro vai bloquear o que aquele processo acontece. Então, é isso que acontece aqui. Então, a gente vai ter acetil-CoA virando malonyl-CoA. E aí depois, para a síntese desse ácido graxo, a gente vai ter outros processos acontecendo, que é a ácido graxo sintase, fazendo com que o acetil-CoA ele se ligue a malonyl-CoA, depois a glicerol 3-fosfato aciltransferase, que vai acetiltransferase e a diacilglicerol aciltransferase, que vai pegar de fato aquele ácido graxo formado e ligar ele ao glicerol. E aí a gente vai ter o triacilglicerol. Dos aminoácidos, então a gente vai ter no fígado a síntese de proteínas, né, de aminoácidos, isso depende da dieta, e tudo que for em excesso, né, o esqueletinho de carbono, ele vai virar glicose, e aí pode virar gordura também, e o grupamento amina, eles vão ir para um complexo de transaminases para ser retirado a amônia, né, que vai ser transformada depois em ureia, porque é tóxico para o organismo. Então, das rotas bioquímicas durante o treino, a gente vai entrar de novo em um ambiente catabólico, né, em que a adrenalina vai comandar muito dos efeitos, e é muito parecido com os efeitos que a gente tem quando está em jejum, quando a gente tem as taxas de glucagon maiores. Então, aqui, no treino, a gente vai ter uma captação da glicose aumentada sem a ação da insulina, próprio exercício, estimulação da glicogenólise, né, o uso do glicogênio muscular no treinamento, inibição da glicogênese, então a gente não vai estar nesse momento construindo nada e sim utilizando o que a gente já tem de armazenado, estimulação da gliconeogênese e a manutenção da glicose do sangue. Então, quando a gente está em exercício, a gente consegue ter também uma captação de glicose sem a utilização da insulina. Como é que acontece? Da mesma maneira que a insulina ela sinaliza para o GLUT4 e para a periferia da membrana celular para essa captação da glicose, a gente vai ter o exercício aumentando a MPK, aumentando o cálcio intramuscular, aumentando também as espécies reativas de oxigênio e também o óxido nítrico. Todos esses fatores eles vão promover para que ocorra também essa mobilização ali do GLUT4 para a periferia ali da membrana para a entrada dessa glicose. Então, quando a gente fala de substrato energético para o exercício, tudo vai depender da intensidade desse exercício. Então, a gente tem aqui, por exemplo, por tempo e a utilização de energia nesse tempo. Quanto menor for o tempo, mais intenso e isso é inversamente proporcional. Então, quando a gente está falando de musculação, a gente vai ter, sei lá, uma série que são de 6 a 8 repetições, vai chegar no máximo 10 segundos. Então, a gente vai ter uma maior contribuição de ATP-CP e também de glicose. E é como a gente está falando aqui, por exemplo, na figura 2, de VO2 máximo sempre de 80 a 85, vai ser aquela última fileirinha que vai tá mostrando bem como que vai ser a utilização, né, desse substrato nesse exercício. Então, ali a gente vai utilizar mais glicogênio muscular, em segundo lugar, a glicose. Então, né, glicose e ATP-CP. Aí, como eu tinha dito, essa questão dependendo da intensidade do exercício, a gente vai utilizar um ou outro substrato. Qual é o mais rápido que a gente consegue usar mais rápido? É a ATP-CP e a glicólise do glicogênio, utilizado do glicogênio muscular. Então, aqui a gente vai ter a ATP-CP, e aqui que entra a creatina, né, que ela vai estar ajudando, né, nos estoques de creatina para ressíntese de ADP em ATP, que essa é uma isoenzima que previne o acúmulo de ATP em concentrações que podem inibir pela ação das massas as enzimas que utilizam ATP. A quebra da ATP devido à alta necessidade energética de exercício sinaliza a enzima creatina quinase, que quebra creatina fosfato em creatina fosfato inorgânico. Esse fosfato é utilizado pela ATPase para regenerar a molécula de ATP e fornecer essa energia. Então, a gente tem a fosfocreatina, ela vai doar um fosfato para esse ATP, que vai virar um ATP, e aí depois esse ATP vai ser quebrado em ATP mais a creatina, enfim. E aí esse processo ele se retorna.
Quando a gente fala de glicogenólise, é o mesmo processo, mas agora a gente está falando de miócito, então é adrenalina, então a gente vai ter a adrenalina sinalizando para que ocorra toda essa cascata de PKA, fosforilase, bioquinase e glicogênio fosforilase, que vai fazer com que aconteça todo esse processo novamente. Aqui é o processo da glicólise, então a gente vai ter isso sendo bem utilizado, que é a glicose, ela vai ser quebrada e o restante dela em vários processos, né? Primeiro a gente tem a fase preparatória, depois a gente vai ter a fase de pagamento, em que a fase preparatória, ela vai utilizar dois ATPs, e na fase de pagamento ela vai voltar 4 ATPs, então a gente vai ter um resultado de 2 ATPs em cada quebra de glicose, resultando em 2 piruvatos. E esse piruvato, ele pode seguir vários caminhos, tá? Isso vai depender das condições. Por exemplo, a glicose, né, depois das 10 reações da glicólise, ela vai virar 2 piruvatos. Se em condições aeróbias, tá? Ou seja, se eu estou num exercício com uma intensidade menor, em que o tempo ele é maior, eu vou levar esses piruvatos para lá para o ciclo de Krebs, e aí depois eu vou levar lá para a cadeia fosforilativa, tá? Vai acontecer todos aqueles processos, que vai dar 38 ATPs. Mas se eu tô num ambiente sem oxigênio, sem utilização de oxigênio, em que a intensidade é muito alta, num curto espaço de tempo, vai ativar uma enzima que é a lactato deshidrogenase, vai pegar esse piruvato e vai transformar em lactato. Esse lactato ele também pode ser usado como moeda, né, como energia, que vai se dar. Então, por conta dessa saturação de transportadores para dentro da mitocôndria, a gente vai ter a ativação dessa lactato deshidrogenase, transformando esse piruvato em lactato. Aí a metabolização dele, como vai ser levado até o fígado, e lá no fígado ele vai ser convertido de novo em glicose, vai para a corrente sanguínea e novamente pode ser utilizado. Então, esse lactato, ele também serve como regulação de expressão gênica, né, para a biossíntese mitocondrial. Então, muito lactato vai sinalizar que está faltando essa mitocôndria para metabolizar, para absorver esse lactato, esse piruvato, e aí vai fazer com que ocorra, né, a síntese mitocondrial. E aí, após o treino, o que a gente vai ter? Após o treino, a gente vai ter majoritariamente o hormônio do crescimento do IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, tipo 1, a datesterona e da própria insulina, para fazer todos esses reparos que a gente vai ver a seguir. Então, todos esses hormônios eles vão estar ativando a sinalização da mTORC1, que é a via responsável pela síntese muscular e síntese não só de proteínas, como de carboidratos e lipídios. Vai ter o reabastecimento desse glicogênio que foi degradado, vai ter uma resposta inflamatória e de reparação dessa musculatura, e também tudo isso vai propiciar um aumento na síntese proteica de 2 a 3 vezes mais que o natural. Então aqui a gente consegue ver que, por conta do treinamento, né, a gente vai ter toda essa resposta hormonal que vai, tanto o GH quanto o IGF-1, todos eles vão ativar a cascata P1-3K AKT mTOR, que é a via responsável pela síntese proteica muscular. A testosterona, não só a endógena desse atleta, como a exógena também vai estar se ligando lá naquele complexo hormônio receptor, promovendo lá no núcleo toda a transcrição e a tradução de novas proteínas miofibrilares. Por conta da mecanotransdução do treino, que é a contração dessa musculatura, vai ser liberado outras miocinas também, inclusive o GF1, e também o cálcio, entre outros, vão todos propiciar também para que ocorra tanto uma reformulação lá nas células satélites, que são as células que ficam superficialmente ali a musculatura, né, aquecentes até então, ou seja, dormindo. Tudo isso vai propiciar para que ocorra esse estímulo, para que tanto internamente essa síntese, esse aumento, né, de secção transversa aconteça, quanto também externamente lá nas células satélites. Então, em questão das células satélites, a gente vai ter, elas vão ser responsáveis por manter essa proporção de núcleo citosol. Enquanto lá no citosol vai estar ocorrendo toda a síntese de proteínas miofibrilares, lá na superfície a gente vai ter essa síntese de núcleos, né, desse músculo. Então, nesse primeiro momento, essa célula satélite ela vai ser sensibilizada com algumas dessas substâncias, que são os fatores de crescimento, né, porque a gente vai ter, como teve esse treino, ocorreu microlesões nessa musculatura, esse músculo ele vai estar danificado. Então, isso vai ser um aviso para essa célula satélite ela se mobilizar, para que ela vá nesse local que está lesado, ela vai se diferenciar, ela vai migrar, ela vai ativar, vai migrar, vai diferenciar, e aí sim ela vai se proliferar. Então, uma célula satélite ela vai se dividir em duas. A primeira, ela vai ser responsável por ir nesse local que tem essa injúria para se proliferar e, de fato, fazer essa síntese nuclear ali, e a outra ela vai continuar aquiescente para uma futura vez ela ser mobilizada também. Então, ali a gente tem todos os fatores regulatórios, né, dessa miogênese, que na ativação vai ser o PAX3, na migração o PAX7, diferenciação MIF5, MIOD 1, e na proliferação MRF4. Então, é isso. E aí, quando a gente fala de síntese muscular, a gente está falando prioritariamente dessa via de sinalização que é da mTORC1, né, que justamente por conta dessa questão toda hormonal, juntamente com os nutrientes, por isso que a insulina, ela
Ela se faz presente e importante aqui, porque a gente não consegue crescer nada se a gente não tiver substrato para crescer aquilo. Então, essa sinalização, ela vai estar no músculo gerando essa hipertrofia, no fígado gerando uma lipogênese, no tecido adiposo uma lipogênese. E também, em contrapartida, ela vai estar bloqueando todas as outras vias, né, que é a via ubiquitina, proteossoma, essas vias de degradação, né, e autofagia. Então aqui a gente consegue ver que a mTOR, ela sendo dependente de nutrientes, de fatores de crescimento e sendo responsável por toda a síntese, tanto de nucleotídeos, de ribossomos, da síntese proteica, da síntese de membrana, né? E também ela é relacionada com o PGC1-alfa também, porque o PGC1-alfa, ele é o fator de crescimento, de ativação, da síntese de mitocôndrias, né? Da biossíntese de mitocôndrias. Então, aqui na ativação, não só na AMPK, a gente também vai ter na AKT uma estimulação dessa PGC1-alfa. Então aqui, para resumir tudo, o nosso objetivo com a hipertrofia muscular, a gente, né, precisa ter uma síntese maior do que uma degradação de proteínas, né, pensando naquele turnover de proteínas. Então, são várias as variáveis que vão nos propiciar para que ocorra de fato a hipertrofia. Então, ter treinamento de força, né, com mecanotransdução, a resposta hormonal decorrente disso, a tensão intracelular, a sinalização de tudo isso, que é tudo que a gente já viu, as intervenções nutricionais. E tudo isso vai propiciar, né, para que o número de miolúcleos aumente, a transcrição, a tradução e a diminuição da proteólise aconteça. Né? Então, aqui do lado a gente consegue ver o DNA, o mRNA, né, a transcrição, porque todos esses fatores eles estão fazendo com que seja propiciado essa transcrição, essa tradução, para depois ser formado de fato proteína, o aminoácido da proteína, enfim, para a gente ter essa hipertrofia de fato. Então, aqui são as referências. E foi isso. Obrigada.